Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo 100% nessa véspera, dia 5, né? Bom, na sexta-feira nós fizemos uma revisão, basicamente daquele questionário que eu passei para vocês, que é um questionário muito bacana, né, para que vocês estudem, né, para essa 5. E na aula de hoje, na véspera da prova, acho que vale a pena a gente fazer um apanhado geral de todo o conteúdo que a gente fez, que a gente trabalhou, né, ao longo desse trimestre, né? Então a gente tem aqui uma aula preparada, mas no sentido de ver basicamente tudo que nós tratamos aqui no trimestre até o presente momento, né? Que é voltado basicamente para a FOA de vocês, né, para a avaliação que vocês vão fazer aí durante essa semana, né? Em especial de física, obviamente, né? Então a primeira coisa que nós tratamos em sala de aula foi a respeito do movimento uniforme e uniformemente variado, ou seja, daqueles conceitos iniciais de cinemática, né? Então, primeiramente, a gente tem aqui que diferenciar esses dois movimentos, o retilíneo uniforme do uniformemente variado. O que caracteriza um movimento ser uniforme? É aquele movimento no qual a velocidade é constante. E o que é um movimento uniformemente variado? Quer dizer que alguma coisa tem que variar uniformemente. Quem é essa coisa que tem que variar uniformemente? A velocidade, ou seja, a velocidade não é constante, certo? Ó, vou até fazer assim, ó. É diferente de constante, ele não é constante. Tudo bem? E aí a grandeza que mede, né, a taxa de variação de velocidade, que é uma taxa uniforme, quando se fala de uniformemente variado, é a aceleração, que é constante por MRU, V, e ela é igual a zero para o movimento retilíneo uniforme, devido ao fato da velocidade aqui ser constante. Por isso, essa aceleração ela é nula. Tudo bem? E aí nós temos as equações. A gente tem a equação da velocidade para o MRU, velocidade igual a ΔS sobre ΔT, né, que é a definição de velocidade de uma forma geral. E aí, quando a gente vai para a velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente fala de uma função. Por quê? Porque a nossa velocidade ela varia em função, basicamente, do tempo. V igual a V0 mais AT. Viva a avó atrás do toco. V igual a ΔT sobre ΔT, definição de velocidade, que é a definição de velocidade média também. Se caso a gente quiser calcular a velocidade média, ΔT sobre ΔT também, né? Função horária do espaço no movimento retilíneo uniforme é o famoso SOVET, né? S igual a S0 mais VT. SOVET. Função horária do espaço para o MRUV, sentado sozinho vendo TV até 2h30. Não vai fazer isso na véspera da prova não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vai fazer isso não. Aceleração ΔV sobre ΔT, aceleração ΔV sobre ΔT, pronto, acabou. E nós temos aquela famosa equação que é também muito útil, principalmente porque ela é a única equação que a gente tem dentro dessa parte de cinemática que não depende do tempo. Se você observar todas as variáveis que tem aqui, o tempo ele não está contemplado, né? Então é uma equação muito importante quando o tempo for faltado, ou quando faltar o tempo, né? For faltado foi péssimo esse sinologismo aí, né? Pelo amor de Deus. Então, quando o tempo não estiver presente, em geral, essa equação ela se torna muito interessante. V ao quadrado igual a V0 mais 2A ΔS. Então esse é o resumo da parte de cinemática em termos de equação, né? E a gente tem que lembrar basicamente aquilo, né? Velocidade constante, movimento uniforme, velocidade variável, movimento uniformemente variado. Beleza, e aqui nós fizemos uma equação, lá no início do nosso trimestre, a gente fez uma equação, não, a gente fez uma questão, lá no início do trimestre, peguei a figurinha aqui, ó, propositalmente a figurinha, para ver se vocês se lembram, que era a corveta e a fragata, né, uma questão da corveta e da fragata lá, para a gente poder ver quando que eles se encontrariam, né? Então aqui tem um ponto bastante importante, que é essa ideia do encontro, né? Encontro de dois sistemas, encontro de dois móveis. Isso sempre vai acontecer. Esse encontro sempre vai acontecer quando, em relação referencial, os espaços forem iguais. Então, o espaço de um determinado móvel que a gente pode chamar de A for igual ao espaço de um determinado móvel que a gente pode chamar de B, né? Então, o encontro está associado com a ideia de que ocuparem o mesmo espaço. E esse espaço é dado pela função horária do espaço, que pode ser, caso o movimento seja do tipo uniforme,
pode ser S igual a S0 mais VT, ou, se ele for um movimento uniformemente variado, S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Mas o que importa de vocês saberem, né, o fundamental de vocês saberem é que encontro se dá com os espaços em relação ao referencial igual. Né? Lembrando que em física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Porém, em relação ao referencial, a gente pode ter vários corpos ocupando basicamente o mesmo espaço, que é o caso de uma corrida, por exemplo. Né? Quando você pega uma corrida, agora está chegando nas Olimpíadas, se você pegar lá, não sei se o Bolt vai correr nessas Olimpíadas ou não, mas digamos que seja ali a prova dos 100 metros, né, que foi onde ele bateu o recorde. Você tem um Usain Bolt lá, por exemplo, sei lá, na terceira raia, mas você tem, sei lá, 10 raias, 8 raias, 6 raias, né? Todo mundo está saindo basicamente do mesmo espaço, em relação basicamente à linha de partida daquela corrida, né? Isso não significa que todos eles estão ocupando o mesmo lugar no espaço, né? Eles estão no mesmo espaço em relação ao referencial. Ponto. Beleza. Só para deixar claro essa diferenciação aí. Beleza. E aí dentro de cinemática ainda nós temos os gráficos dos movimentos, né? E aí nós temos o gráfico aqui, ó, do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui para poder diferenciar eu coloquei o vermelho como sendo o movimento uniforme e o roxo como sendo uniformemente variado. Bom, o que diferencia os dois, que é fundamental de vocês saberem, é justamente a questão da velocidade. No uniforme, a velocidade é constante, ou seja, à medida que o tempo vai mudando, a velocidade é sempre a mesma, tem um determinado valor, por exemplo, 20 km por hora. Agora, no retilíneo uniformemente variado, a velocidade ela vai variando. Começa, sei lá, por exemplo, digitar aqui, sei lá, vamos supor que seja 10. Ele começa em 10, depois de um determinado instante ele vai chegar, por exemplo, na velocidade 20. Quando ele estiver aqui, por exemplo, a velocidade é 20, num determinado instante. Passou desse instante, a velocidade nesse caso já vai ser maior que 20. Então ela sofre uma variação. E aí um detalhe bastante relevante, né, que a gente observar aqui. A definição de velocidade é que ela é a ΔS, a distância, dividido pelo tempo. Né? Então, em termos de unidade de medida, a unidade de medida da velocidade é a unidade de distância pela unidade de tempo. Ou eu posso dizer que a unidade de distância ΔS ele é igual à unidade de velocidade multiplicado pela unidade do tempo. Ou seja, se eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, se eu multiplicar os dois eixos, basicamente o que eu estou fazendo é encontrar a área. Então, por exemplo, aqui, se eu encontrar essa área, basicamente eu vou estar encontrando quem? O ΔS, a distância percorrida nesse intervalo de tempo, que vai de 0, por exemplo, até um instante, sei lá, t. Não sei que tempo é esse. Mesma coisa vale para cá, independente se é uniforme ou se é uniformemente variado. Né? Se eu colocar aqui, por exemplo, até esse intervalo de tempo, essa areazinha aqui, ó, no final das contas, ela vai ser a distância percorrida por esse módulo, só que em movimento uniforme nesse caso. Tudo bem? Então, o gráfico de velocidade pelo tempo, se você encontra a área, você encontra basicamente a distância percorrida. A aceleração no movimento uniforme, ela é zero sempre, e no uniformemente variado ela é constante. Beleza? E o gráfico do espaço é uma reta que pode ser crescente ou pode ser decrescente, né? E no caso do movimento uniformemente variado, ele normalmente é uma parábola ou um arco de parábola, né? Que pode ser para cima, sorrisinho para cima, ou para baixo, sorrisinho para baixo. Né? E aqui tem a ideia basicamente dos sentidos aqui, né? Se sobe, se desce, enfim. Se o espaço sobe, quer dizer que o espaço aumenta. E se o espaço aumenta, a gente diz que o movimento é do tipo progressivo. Se o espaço diminuir, a gente diz que o movimento é do tipo retrógrado. Estamos retroagindo os espaços. Retrógrado. Tudo bem? Beleza. Aqui, quando ele está felizinho, ó, sorrisinho aqui para cima, a gente diz que a aceleração é positiva no gráfico do espaço. Certo? E se ele tiver com concavidade para baixo, vou até colocar numa outra cor aqui, ó, se for vermelho, né, por exemplo aqui. No vermelho não, para não confundir com outro, vou colocar, sei lá, verde, né? Se ele tiver para cá, a gente diz que a aceleração é negativa, beleza? E essa aceleração negativa ou positiva pode influenciar em algumas coisas, né? Dependendo do intervalo de tempo que você pegar, pode ser um movimento acelerado ou retardado, né? Com relação ao espaço também a gente pode ter aqui um movimento, por exemplo, ó,
dessa região para essa região, nós temos daqui para cá basicamente um retorno de espaço, ou seja, um movimento do tipo retrógrado, daqui para cá um movimento progressivo, né? Então, quando a gente trata do movimento retilíneo uniformemente variado, aqui a gente pode ter uma combinação de várias coisas. Ele pode ser progressivo e retardado, pode ser progressivo e acelerado, pode ser retrógrado e retardado, retrógrado e acelerado, enfim, pode ter várias conjunturas aí no final das contas. Tudo bem? Então, mas o ponto é, progressivo e retrógrado está associado com o espaço. Aumentar ou diminuir espaço. E acelerado ou retardado está associado com aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, né? Que é o que acontece no uniformemente variado. Beleza? No uniforme, a velocidade é sempre constante, então ele nunca nem vai ser nem acelerado nem retardado, né? Ele vai manter a sua velocidade constante. Beleza? Show de bola! E depois da cinemática nós vimos o movimento circular uniforme, né? E aí o movimento circular uniforme ele tem algumas características. O primeiro dele é que o módulo da velocidade é constante, mas a direção e o sentido da velocidade muda à medida que ele vai fazendo a rotação. Existe a presença de uma força que puxa esse cara para o centro, que é uma força chamada de força centrípeta. E essa força centrípeta está associada com a aceleração centrípeta, que é esse valor de velocidade ao quadrado sobre o raio. Velocidade linear, ômega vezes o raio. Ômega é a velocidade angular, é o tanto de ângulo que esse cara gira num determinado intervalo de tempo. E R é o raio da trajetória circular. Beleza? E o resumo do movimento circular uniforme, em termos de equação, basicamente se dá aqui, né? Período e frequência são grandezas inversas. O que é período? O tempo necessário para se realizar uma volta completa, quando se fala de movimento circular. Frequência é o número de voltas por um determinado intervalo de tempo, normalmente é 1 segundo, mas pode ser minuto ou outra unidade de medida de tempo. Frequência angular é a variação angular, né? Ou seja, o tanto de ângulo que esse cara gira num determinado intervalo de tempo, né? Então a velocidade angular, o ômega, delta t sobre delta t, é 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. E a velocidade linear, ômega vezes o raio. E nós temos o que a gente chama de transferências de movimentos circulares. Aqui ficou transferências circulares, mas é transferência de movimentos circulares, tá? Pode ser por eixo, pode ser por correia, ou pode ser por contato, né? Por uma engrenagem, né? Acoplada, que é basicamente o contato de duas rodanazinhas, dois círculos, tá? E aí, quais são as peculiaridades? Quando se trata de uma correia, esse cara aqui, ó, no final das contas, ele vai fazer com que esse camarada gire com uma determinada velocidade linear e esse cara com uma determinada velocidade linear. A distância que vai ser percorrida x, ela vai ser sempre igual. Né? Num determinado intervalo de tempo, ela vai ser sempre igual, tanto na polia B quanto na polia A. Então, nessa situação, a velocidade de A é igual à velocidade de B. Ou, em termos daquela velocidade fundamental, no movimento circular, ômega R, né? Então, ômega RA é igual a ômega B, RB. Fechou. Certo? Por eixo, o que acontece com o eixo? O tanto de ângulo que esse cara gira vai ser igual ao tanto de ângulo que esse cara gira no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, quando eles forem por eixo, a velocidade angular de A que é igual à velocidade angular de B. Tá? E aí a polia acoplada, ou a polia por correia, ou acoplada aqui por engrenagem, por contato, elas têm a mesma característica. Ambas, a gente tem que a velocidade linear é igual, ou ômega R vai ser igual de cada um deles. Beleza? E aqui as velocidades angulares são iguais se for ligado por eixo, ou simplesmente VA sobre RA é igual a VB sobre RB. E aí fechou. Beleza? Show! E aí nós passamos para um próximo tópico que é chamado de teorema do impulso da quantidade de movimento, que foi uma das últimas coisas que a gente tratou, né, no trimestre até então. O que é um impulso? Né? Você vai aplicar força num determinado corpo durante um determinado intervalo de tempo. Isso é denominado impulso, força vezes o tempo. Né? O intervalo de tempo em que essa força atuou sobre um determinado corpo. Né? Isso é igual a variação da quantidade de movimento, que é a massa vezes a variação de velocidade. Isso se a massa for constante, né? Que é o caso dos problemas que a gente trabalha aqui no ensino médio. Daí eu posso pegar o tempo dividindo, força, m delta v sobre delta t ou ma. Né? Então a gente determinou lá que a segunda lei de Newton, no final das contas, vem desse teorema do impulso e quantidade de movimento. Né? Beleza, e o exemplo que a gente deu foi o jogador de futebol, Roberto Carlos, né? Naquele chute que ele deu. Né? Ele deu um chute num determinado intervalo de tempo e naquele chute, né, a bola começou a se movimentar e ganhou uma certa velocidade. Inicialmente ela estava parada e ganhou uma velocidade que é bem expressiva, que no caso lá daquele chute que eu mostrei, 230 km por hora. Né? Então você aplica uma força, no caso o pé dele aplicou uma força na bola durante um determinado intervalo de tempo, isso é igual a massa vezes a variação de velocidade.
beleza? E dentro dessa parte de teorema de impulso e quantidade de movimento é muito interessante e muito importante se observar a variação da quantidade de movimento associado às colisões. Quando o sistema é livre da ação de forças externas, a quantidade de movimento se conserva. E aí, quando a gente trata de colisão, um corpo batendo no outro, a gente tem esse cara aqui, ó, chamado de coeficiente de restituição, que é o Ezinho. Ele é a velocidade relativa de afastamento pelo de aproximação. Ou você pode entender como sendo de afastamento é depois da colisão e o de aproximação é antes da colisão. Lembrando que isso aqui é uma velocidade do tipo relativa, ou seja, você vai relacionar um corpo ao outro em termos de velocidade, né? E aí o coeficiente de restituição ele pode ser basicamente de três tipos. Ele pode ser um coeficiente de restituição associado a uma colisão totalmente elástica, totalmente inelástica ou parcialmente elástica, né? Também conhecida como parcialmente inelástica. Esse coeficiente de restituição ele tem um valor máximo 1 e o menor valor 0. Totalmente inelástica é 0, máxima perda possível de energia para o sistema, os dois corpos vão sair juntos após a colisão, né? E se for parcialmente elástica, né, a gente tem aqui mais ou menos uma média perda de energia. E sem dissipação alguma de energia, a gente fala da totalmente elástica, que é igual, quando o coeficiente de restituição é igual a 1, né? Beleza? Basicamente é isso. Agora só voltando aqui, essa parte aqui da velocidade relativa, a gente tem que lembrar que quando os corpos eles estão no mesmo sentido, por exemplo, ó, eu tenho um carro aqui se movimentando com a velocidade de 50 e tem outro carro aqui se movimentando para cá com a velocidade de 20. Aí o de 50 não viu o de 20. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que ele vai bater. Qual é a velocidade relativa desse em relação a esse? Quando estão no mesmo sentido, você subtrai 50 menos 20. É como se esse cara estivesse enxergando esse cara a 30. Se eles tivessem a mesma velocidade, por exemplo, 20 e 20, eles não iam colidir nunca, concorda? Qual que é a velocidade relativa entre um e o outro? 0. Tudo bem? Então não seria 30, seria 0. O que eu quero dizer é que, por lógica, quando os dois caras estão no mesmo sentido, você subtrai as duas velocidades. Agora, se fosse o contrário, cara, esse camarada aqui está vindo a 50 km por hora para cá, e esse cara está vindo para cá com a velocidade de 20. Como é que esse enxerga esse? Mais rápido do que ele realmente está. É como se esse cara que está aqui dentro enxergasse esse outro cara que está do lado de lá com a velocidade somada. Então, quando está em sentidos opostos, você soma, daria o quê? 70 km por hora de velocidade. Tudo bem? Então, se estiver no mesmo sentido, soma sentidos opostos. Ou melhor, mesmo sentido você subtrai, sentidos opostos você soma. Beleza? Lei de Kepler. Primeira lei de Kepler, os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas, ocupando o Sol um dos focos. Segunda lei de Kepler, os ais vetores de cada planeta varrem áreas iguais em tempos iguais, ou áreas proporcionais em tempos proporcionais. E a terceira lei de Kepler é o quadrado do período sobre o raio ao cubo, ou a distância ao centro ao cubo, e isso é uma constante universal. Beleza? E aí nós temos aqui então, lei das órbitas, ó. Isso aqui é uma órbita elíptica, e a gente sabe que a elipse ela tem dois focos, um foco aqui está ocupado pelo Sol e o outro foco está, sei lá, nessa posição aqui, né? Que não tem ninguém, a princípio, né? É vácuo aqui, beleza? Então o Sol, que é o nosso corpo central aqui, celeste, ele vai ocupar um determinado foco, basicamente em cima dessa elipse, beleza? E aí nós temos o quê? Órbitas elípticas em torno do Sol. E a segunda é a lei das áreas. Se essa área 1 for igual a essa área 2, a gente diz que o período, né, ou seja, o tempo necessário para ele vir daqui para cá, é o mesmo tempo necessário para ele vir daqui para cá, né? E se forem áreas proporcionais, a gente vai ter uma proporcionalidade do tempo também, beleza? E a terceira lei de Kepler é aquela lei dos períodos e raios, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um corpo central que está a uma determinada distância média em relação a esse outro corpo, por exemplo, Sol e Terra, né? E aqui seria, por exemplo, talvez Mercúrio. O período ao quadrado da Terra sobre essa distância média ao cubo da Terra é igual ao período ao quadrado de Mercúrio sobre a distância de Mercúrio ao cubo média, né? E a outra lei da gravitação que a gente tem, né? Kepler foi meio que um camarada que deu bagagem, né, para que Newton estudasse, com certeza, essa parte de universo. E aí nós temos a lei de Newton, né, universal da gravitação, que está associado com, basicamente, a ideia de força. Os corpos se unem por meio de uma força. Esse cara fica preso nessa trajetória elíptica devido a uma força, chamada de força centrípeta também,
né, considerando mais ou menos a elipse como algo mais ou menos circular. E essa força é dada por Gmm sobre R ao quadrado, ou seja, G, massa do primeiro corpo, vezes a massa do segundo sobre a distância entre eles ao quadrado, a distância entre seus centros ao quadrado. Tudo bem? Velocidade, no final das contas, vai estar associado com a velocidade centrípeta. E se você pegar lá a equação da força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Quando você igualar isso aqui a mv ao quadrado sobre r, você chega nessa velocidade, né? Raiz de gm sobre r, no final das contas. Beleza? E a gravidade, gm sobre r ao quadrado. Isso daí é o resumão dessa parte de gravitação. Beleza? Então está aqui só para deixar um pouco mais separado as leis da gravitação de Newton. Então aqui é um resumão de tudo que a gente precisa da parte de gravitação, né? Leis de Kepler e lei da gravitação de Newton. E aqui nós temos a lei da gravitação em separado, né? Para que você se recorde aí dos pontos principais que a gente tratou, tá? Então a força entre esse planeta e esse satélite, ou essa estrela, sei lá, enfim, independente do que seja, né? Aqui no caso a estrela que é o Sol, mas poderia ser outra coisa. Então a gente tem aqui ó, a força de interação entre os dois, Gmm sobre r ao quadrado. Massa da Terra, massa do Sol, ou massa do planeta, massa do outro planeta, massa da Terra e massa da estrela, enfim. Pode ser várias coisas aqui. E a gravidade é só você esquecer uma das massas, né? E aí fica Gm sobre d ao quadrado. Tá? E aí a gente fecha basicamente o nosso resumão para essa prova de vocês. Tudo bem? Essa nossa aula de hoje ela foi bem curta, rápida, né, só para a gente relembrar aqueles pontos principais, né, fazer mais ou menos um apanhado geral mesmo do que foi discutido. Né? A gente fez a nossa revisão de sexta-feira, já com aquelas questões dos questionários, que é uma revisão muito bacana de se observar. E hoje a gente fez um apanhado geral bem direto, bem tranquilo, né, só para vocês darem uma refrescada na memória. Né? E até porque também essa semana é necessário que vocês estudem mais, né? Estudem aí no contraturno e tudo mais. Então, de manhã só dá uma refrescada na memória, né? Depois faz questões, né? Façam as questões lá de sexta-feira, dos questionários, entendeu? Façam outras coisas também, né? Leiam a FOA, façam outras questões, assistam as videoaulas. Veja, por exemplo, hoje, você viu aí, pô, beleza, qual a dificuldade que eu tenho mais aqui? Tenta dar uma aprimorada nessa dificuldade que você tem, para você conseguir executar uma boa prova, né? A prova ela tá bem elaborada, não vou dizer muito bem elaborada, né? Porque senão também aí eu vou querer vangloriar, mas não é a ideia. Mas é que ela tá bem elaborada, tá bem direta, né? Que é o que realmente a carreira militar ela pede, né? Questões mais objetivas, objetividade, tudo bem? Então são bem objetivas, bem diretas e certamente vocês vão relembrar de muita coisa que a gente comentou aqui nas aulas, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e excelente prova para vocês.